Durante a pandemia, o Poder Executivo teve de prorrogar o mandato do Conselho do município de Bauru e tem um processo eleitoral disparado. As comissões internas da Câmara estão discutindo essa questão da atualização, uma série de pontos. O secretário municipal de Planejamento, Nilson Girardello, conversa com a gente sobre esses apontamentos. Primeiro só, qual é a condição do Conselho hoje, aqui, de abril para maio de 2022, tendo em vista essa prorrogação da pandemia, por favor? Ele está vigente, entendemos que até maio, ou seja, seus atos são normais, né? Então, é necessário uma nova eleição para que seja renovado o Conselho, entendemos assim. Tem uma preocupação com a vacância, o intervalo, eventualmente, entre a eleição e a extensão do Conselho. O Poder Executivo pretende discutir isso? O que a gente está tentando discutir aqui no Legislativo, porque o Legislativo se interessa pela questão, é da gente tentar manter os prazos, né, para a própria eleição, né? Vamos tentar manter dentro dos prazos, senão a gente vai ter que prorrogar por mais tempo, diante de uma outra justificativa que não mais é a pandemia. Então, me preocupa um pouco essa nova prorrogação sobre algo que a gente quer estudar, sobre a própria eleição do Conselho. Eu não sei se seria viável isso, precisaria consultar o jurídico. Nesse momento, o processo eleitoral já tem data marcada para o mês de maio, com a comissão eleitoral com trabalhos em andamento. Exatamente. Existe um edital que já foi entregue para o grupo, eles estão lendo o edital e eu entendo que isso vai ser trazido à Câmara para sugestões, inclusive na próprio processo eleitoral, isso eu acho bastante interessante. Para nós da CEPLAN é um pouco complexo, porque é algo que nós não fazemos no dia a dia, que é a eleição, né? Então, organizar isso. Mas a gente tem alguma experiência por conta do plano diretor, por conta da própria luz, que é onde a gente teve que fazer audiências públicas. Então, acho que a gente consegue se organizar. Vai ser um pouco difícil, mas a gente consegue se organizar com o número de servidores que a gente tem. O Conselho, para quem não sabe, tem integrantes naturais, até por força do seu poder regulatório do próprio Poder Executivo, mas representantes, em tese, de vários setores da cidade e de representações estruturais. Tem uma preocupação aqui, partilhada com a CEPLAN e o governo, de que estas representações, eventualmente, se discuta, não sei se agora, de que elas não sejam de gente que trabalha em relação à CEPLAN, na aprovação de projetos, consultorias. Eu concordo, eu acho que é algo bastante delicado, né, e ético, né, para que aqueles que se habilitem a participar do Conselho, eles não podem ter uma atuação direta na Secretaria, não em questões menores, como um dado cadastral de algum imóvel próprio, ou mesmo alguma coisa ligada à fiscalização, que também compete à CEPLAN, mas principalmente a aprovação de projetos. Eu acho que me parece que há um certo conflito de interesses quando ocorre isso. Então, eu acho que isso a gente pode prever também em relação à própria eleição, para que se evite, ao menos, situações dessa forma. De outro lado, dois apontamentos que podem ser encaminhados aqui, eventualmente, em alterações eventuais na legislação. Uma, a constituição de comissão Câmara Técnica, que a ideia originária é boa, mas ela não tem previsão na lei. E o segundo ponto, a própria forma de representação, que depende muito mais da vontade e da participação popular do que de qualquer outra tentativa do poder público de chamar esses representantes. A questão da Câmara Técnica, eu entendo assim, como é um conselho formado por cidadãos, de uma forma geral, e não por especialistas, é diferente do GAI, por exemplo, que é formado por técnicos da prefeitura, eu acredito que ela funciona no sentido de tentar ler a complexidade da questão técnica e repassar para os demais membros do Conselho. Eu acho que a ideia é até interessante, mas eu acho que essa Câmara Técnica deve ser formada realmente por técnicos, aí é a minha sugestão, né? Mesmo que de uma maneira informal, eu sei que ela realmente é informal, né? Mas deve ser formado por técnicos da área, para que daí possam destrinchar, porque tem alguns processos que são bastante complexos para o cidadão normal que não é da área entender. Então, competiria essa Câmara Técnica explicar de uma forma geral para os demais, né? Em relação à questão da representação, que é o segundo ponto que eu coloquei, que isso depende muito mais da força ativa de cada cidadão do que qualquer tentativa do poder público de mobilizá-los. Exatamente. É muito difícil a gente ver... A gente sabe que a participação acaba sendo um pouco limitada e tem alguns que se interessam muito, mas nem todos os membros da nossa comunidade se interessam em participar do Conselho, sabe? Há um trabalho, não há qualquer tipo de remuneração, então assim, a gente sabe que é difícil ter disponibilidade das pessoas de uma maneira geral participarem. Mas o que a gente quer é que as pessoas participem, o que o cidadão bauruense participe mesmo.
Para fechar aqui da reunião, continua o processo eleitoral e a comissão vai tentar discutir com a Câmara eventuais ajustes, se for o caso, inclusive posteriormente em eventual modificação na legislação. Eu entendo dessa maneira também, a gente vai tentar, dentro desse prazo que nós temos, refinar esse processo de uma forma que realmente haja uma participação popular maior, se for o caso, em vários espaços da cidade, em várias zonas da cidade. Eu acho que isso é possível, acho que a gente consegue dar um jeito lá na CEPLAN e a gente consegue fazer. Muito obrigado, Anilson Guiradelli, secretário municipal de Planejamento. A participação no Conselho do município, chamado CMB, é fundamental em cada um dos setores de sua cidade. Já está publicado o edital no site da Prefeitura. Busque informações e participe. Nelson Gonçalves para a Rádio e a TV Câmara Bauru.